Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class. E hoje nós vamos falar sobre nutrigenômica e avaliação de alguns minerais. Isso dentro de um teste de nutrigenética, tá? Então eu peguei aqui um artigo e com certeza você vai gostar bastante, porque ele traz ali os polimorfismos, traz as condutas e também como fazer a interpretação dos resultados. Mas antes eu quero que você já compartilhe esse conteúdo, já curta aqui também o vídeo e claro, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve também. Primeira coisa, antes de eu compartilhar aqui o artigo com vocês, só para a gente relembrar o que que é a nutrigenômica, né? Quando a gente fala de nutrigenômica, a gente está falando de como nós vamos utilizar a informação genética, então a presença de uma variante genética que pode influenciar uma deficiência nutricional e o quanto essa deficiência nutricional pode ser corrigida, por exemplo, com uma suplementação personalizada e também com uma dieta personalizada. Então, quando a gente fala de nutrigenômica, nós estamos identificando quais são os nutrientes e compostos bioativos que vão realmente atingir as necessidades daquele paciente, levando em consideração o perfil genético, mas também o perfil epigenético. Ou seja, as características em relação, por exemplo, aos exames bioquímicos, às preferências alimentares, ao histórico clínico do paciente, histórico familiar, entre outros. Então, bora lá para o artigo e, novamente, não esqueça de compartilhar esse conteúdo. Peguei um artigo recente, um artigo aqui publicado em 2023, e esse artigo ele fala sobre alguns minerais. Então, como que a gente pode fazer a correlação entre polimorfismos, nutrigenômica e a identificação de deficiências nutricionais relacionadas a alguns minerais, entre eles o ferro, o magnésio, o selênio. Acho que tem o cálcio aqui também. Então, a gente consegue identificar a partir de polimorfismos. Só para a gente relembrar, o que são esses SNPs que está escrito aqui? SNPs são polimorfismos de nucleotídeo único. São alterações pontuais, muitas vezes de uma base de nitrogenada para outra, mas que podem favorecer o risco, a predisposição, nesse caso, para algumas deficiências nutricionais. É óbvio que eu sempre preciso correlacionar um perfil genético com um perfil bioquímico e também com o consumo alimentar do paciente. E eu não posso ter o entendimento de que eu preciso sempre, por toda a vida, suplementar uma vez que eu tenho um polimorfismo, porque o polimorfismo, ele é uma predisposição. Se eu pensar em suplementar sem fazer uma análise um pouco maior desse paciente, eu posso cometer o erro de uma hipersuplementação e ao invés de deficiência, esse paciente ele pode ter um excesso e até a toxicidade de algum nutriente, certo? Então, o artigo começa falando um pouquinho sobre o que é a nutrigenética, a nutrigenômica, ele chama de nutrigenômica o todo, tá? A gente sabe que a nutrigenética, a nutrigenômica e a epigenética, elas estão envolvidas num conceito maior, que é o conceito da genômica nutricional, e ele começa falando um pouquinho sobre o papel desses nutrientes. E aí, do papel desses nutrientes, ele fala aqui sobre os polimorfismos. Depois eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo a referência direitinho desse artigo, tá? E a gente ainda tem aqui, eu quero fixar com vocês hoje essa tabela. Então, ele falou sobre o cálcio. Aqui a gente tem o cálcio, aqui a gente tem o polimorfismo, um gene associado com colagenase, tá? Então, nem sempre é algo que é muito importante, Tati, mas sempre eu tenho, por exemplo, genes associados diretamente com o metabolismo daquele mineral. Nem sempre, gente. Às vezes a gente tem estudos de associação. Então, nem sempre a causalidade, nem sempre tem a ver com a via de sinalização daquele mineral, daquele nutriente. Nesse caso, a gente tem uma colagenase, esse é o RS da colagenase. A gente tem aqui uma baixa densidade mineral óssea. Para quem? Para aqueles, aí tem aqui direitinho, né? Para aqueles que são AA, AC e para aqueles que são CC, eles são o quê? Eles são normais, então eles não têm alteração. Aqui a gente está dizendo que é típico, né? Ou seja, tem o risco reduzido. Tá? Aqui do lado eles colocam wild type barra
alelo mutado. Alelo mutado é o polimorfismo, alelo variante, tá bom? Na maioria dos casos, eu preciso analisar um por um. Aqui a gente tem variante, variante, normal, variante, normal, normal, certo? Então, esse é o primeiro polimorfismo. Então, se você está começando a estudar agora nutrigenética, nutrigenômica, vale a pena começar por esses polimorfismos, porque são polimorfismos pontuais e a gente consegue identificar um pouquinho melhor o perfil do nosso paciente. Tá? Só tem esses? Não, gente, aqui o artigo de revisão trouxe esses, tá bom? Então, ferro, a gente tem transporte, a gente tem associado com perfil de ferritina, também com transporte, a gente tem o perfil também de excesso de ferro, acúmulo de ferro, a gente tem transferrina. Então, cada gene tem uma função. Cada gene precisa ter uma descrição dessa função também. Onde você encontra a descrição dos genes? Eu vou deixar um site aqui também para vocês, mas geralmente eu olho no GeneCards, que ali a gente tem mais informações, tem a informação dos genes. Se você colocar o seu navegador para fazer a tradução, você já consegue também observar esses conceitos de uma forma mais traduzida. Se você não quer colocar, se você, assim como eu, deixa tudo em inglês, você deixa ali, mas dá para fazer a identificação breve da função dos genes, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, uma alta quantidade de ferritina. Então, se o paciente for TT, CT, para esse polimorfismo nesse RS, lembrando que o RS, ele é uma identidade do polimorfismo. Assim como todos nós, brasileiros, temos o CPF, o RG, né, tem um número de identidade, o polimorfismo, ele tem esse número aqui, que é o RS, que é o Reference SNP. E você precisa saber do Reference SNP. Se eu não tiver essa informação, eu não consigo procurar mais dados sobre esse polimorfismo, porque é um gene. Esse gene ele pode ter muitos polimorfismos. Então, o gene ele pode ter vários endereços, certo? E aí eu preciso saber do endereço certinho para identificar outros estudos e complementar minha análise, por exemplo, com o passar do tempo, para fazer uma atualização do teste do paciente, por exemplo. Esse outro HF, ele é muito comum, muito conhecido, muito estudado, porque ele pode favorecer o risco de hemocromatose. Novamente, tá? De todo mundo que tem essa alteração. Vamos supor que eu pegue um paciente AA. Ele tem hemocromatose? Não necessariamente. Mas ele pode desenvolver? Pode sim. Ele tem uma predisposição, mas mesmo assim eu preciso fazer uma análise integral desse paciente. Eu tenho aqui baixas concentrações de ferritina, então eu posso ter, por exemplo, um paciente com altas concentrações, por exemplo, ele pode ser AA para o HFE e pode ser AA para esse outro gene aqui? Pode, ele também pode. Então, ele vai aumentar ou reduzir de ferritina. Tudo isso vai depender qual é o estímulo ambiental, que pode ser a dieta, pode ser a suplementação, qual estímulo ambiental vai favorecer o aumento da expressão desse gene. Então, se eu tiver um aumento da expressão de uma condição que tem uma variação, dependendo da exposição, eu vou estimular um pouco mais. Então, tudo isso vai depender, tá? Outro gene aqui também mostrando risco para o aumento de ferritina, né? O BTB-D9. E o TFR2 mostrando ali concentrações de ferro, também importante e é diferente. E o transportador, né? Mostrando também altas concentrações de ferritina. Então, aqui a gente já consegue identificar um pouquinho mais de polimorfismos. No cálcio foi um só, aqui no ferro a gente tem um pouquinho mais de polimorfismos, certo? Aí ele vai falando um pouquinho, a gente tem aqui magnésio. Então, magnésio, a gente tem principalmente esse gene, é o mais conhecido, que é o TRPM6 e o CNM2. Esse primeiro é o mais conhecido. Veja aqui, ó, ele tem dois polimorfismos para serem avaliados. Então, um paciente, por exemplo, que é TT, ele tem baixas concentrações de magnésio, predisposição, e aumenta o risco de hipomagnesia com inibidores de bombas de prótons. Então, é o paciente que toma omeprazol, pantoprazol, isomeprazol a longo prazo. É um paciente que toma também, por exemplo, o antihistamínico, que também diminui a ativação de bombas de próton. É um paciente que tem uma hipocloridria. Então, toma cuidado, porque isso pode implicar em alterações para esse paciente.
tanto para quem tem esse polimorfismo final 25, quanto para esse que tem um polimorfismo final 72. E a gente ainda tem o CNNM2, que está associado também, ó, veja que interessante, ele está associado com altas concentrações de vitamina D. Então, aqui, apesar de estar envolvido com o metabolismo do magnésio, ele cursa também com o metabolismo da vitamina D. Então, ele tem ali uma certa interferência no metabolismo de vitamina D. E isso vai ser importante para a saúde óssea. Então, você, quando tem o conhecimento da nutrigenética e da nutrigenômica, você já vai fazer o link com quem? Com o cálcio, que você viu lá no primeiro, certo? Aí você já vai falar para o paciente, poxa, será que uma paciente que, por exemplo, ela está numa fase de queda hormonal, uma fase ali importante de risco para osteoporose, é uma mulher. Então, será que tudo isso está acontecendo? Será que já vem de uma fragilidade óssea? Será que a alimentação está adequada? Será que faz atividade física? Tudo isso é importante fazer uma avaliação em conjunto, tá? A gente ainda tem aqui o selênio, então aqui o selênio e o zinco, que são esses dois últimos. O selênio, a selenop, que é uma das mais conhecidas também, existem também polimorfismos nas glutationas peroxidases, que são dependentes de selênio. A selenop, ela é uma enzima que também depende de selênio. Então aqui a gente tem baixas concentrações de selênio quando o paciente é TT. E o zinco, que é o mais famoso, o SLC38, que é um gene que está associado com transporte de zinco. Só que não é só zinco, por exemplo, a gente tem aqui, ó, baixas concentrações de zinco, aumento das concentrações de glicose. Então, você vai ver esse polimorfismo também lá no perfil de diabetes, no risco para resistência à ação da insulina. Por isso que é importante, o paciente ele tem uma hemoglobina glicada alta, mas, por exemplo, ele faz tudo certinho, ele se exercita, ele come bem, mas ele cursa com esse aumento, pode ser alguma alteração do zinco. E aí vai ser importante você fazer todas essas correlações. Mas, novamente, quero deixar muito claro aqui: não é porque você viu um polimorfismo, não é porque tem a presença de um polimorfismo que você tem que suplementar para sempre. Muita atenção, porque eu estou vendo muitas pessoas com esse pensamento, e esse pensamento é totalmente equivocado. Não é porque eu tenho polimorfismo que é desfecho para sempre, final. Polimorfismo é uma possibilidade. Polimorfismo é uma predisposição. Polimorfismo tem que ser avaliado junto com exames convencionais, junto com a epigenética, porque a epigenética tem uma contribuição muito grande. E o polimorfismo sozinho, só uma informação, é muito simples para você tomar uma atitude em relação ao paciente. Principalmente se o paciente nem souber como fazer isso, for lá e comprar um teste na internet. Muito cuidado se você é paciente, foi abordado para comprar um teste, você não faz exame de sangue sem o pedido do seu médico ou da sua nutricionista. Então, não compre exame genético se você não tem alguém para te ajudar na interpretação. Isso pode ser um risco muito grande. E um risco também para as nossas emoções, porque uma vez que a gente pega uma alteração genética e que a gente não tem, por exemplo, muitas alternativas de cura ou alternativas de medicação ou ainda de mudança de estilo de vida, como por exemplo, eu tenho uma predisposição para o câncer. Todo mundo tem uma predisposição para o câncer, mas parece que quando a gente pega um teste genético, parece que aquilo abala muito a nossa perspectiva e também a nossa mentalidade. Toma cuidado, porque principalmente agora que a gente passou Black Friday, muitos exames sendo vendidos diretamente para o consumidor, e isso pode ser muito prejudicial para a sua saúde mental e também para suas emoções. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha feito sentido para você. Comenta aqui o que você achou, se você realmente já pratica nutrição de precisão, com avaliação de teste de nutrigenética, se você tem vontade também de fazer um teste, se você está por aqui, é um paciente, e tem vontade de fazer um teste, comenta aqui também que eu quero saber, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição a referência bibliográfica desse artigo, bem simples, bem legal, e também a referência lá do site que eu comentei com vocês do Gene Cards. Beleza? Beijo grande, fiquem com Deus, uma boa semana e até a semana que vem na Cromatina Class. Tchau, tchau!